Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos gravando a nossa aula do dia 30 de setembro, né, de 2020. Essa aula está sendo gravada, tá? E ela vai tratar desse seguinte tema. Qualquer problema, se houver queda da apresentação, o áudio ou algo parecido, me avisem. Qualquer questionamento, pergunta, dúvida, pode fazer durante a apresentação sem problema algum, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre a distribuição amostral da média X barra, né? Na verdade, a gente já tem uma noção de como funciona a distribuição amostral de uma estatística, né? Através do exemplo simulado, que foi aquele onde uma população tinha 3/4 de pessoas era do sexo masculino, né? E a gente fez uma simulação de como seria a média, né? O comportamento da média em todas as possíveis amostras, né? De tamanho 2, onde uma população tinha tamanho 4, né? E aí a gente calculava a média de pessoas do sexo masculino, e na verdade a média ela é na verdade uma proporção, né? A proporção de pessoas do sexo masculino. E a gente verificou como se comportava a distribuição amostral da média, né? Um caso específico onde a média ela é uma proporção, tá? Então, hoje a gente vai falar realmente da média, né? Da média X barra, não exatamente proporção amostral, né? Então, aqui a gente tem uma visão geral, essa visão geral aqui eu posso modificar ainda, tá? Uma introdução, conceitos importantes, parâmetro estatístico a gente já falou o que é, já até coloquei na lista, mas sempre é bom reforçar, né? Parâmetro estatística, o que são esses conceitos. Nas próximas aulas, na hora que eu perguntar para vocês, vocês já devem ter na ponta da língua, né, esses conceitos, ter em mente o que significa um parâmetro, o que significa uma estatística. Assim como estimador e estimativa, o que é uma amostra aleatória simples, tá? Tudo são conceitos que vocês devem absorver, né? Devem compreender, ter a noção do que realmente significa esses conceitos, porque a gente vai aplicar esses resultados, esses conceitos em situações práticas. Aí a gente vai partir para resultados importantes, falando o que é uma distribuição amostral, uma distribuição amostral específica, que é da média, X barra. Vamos ter um teorema 1, sobre distribuição amostral da média, um resultado sobre a distribuição amostral da média. Teremos um outro teorema, que é o teorema central do limite, o TCL. Vamos ilustrar graficamente o TCL, que é o teorema central do limite, e a gente vai apresentar uma aplicação da distribuição da média amostral. Existem outros, mas para a aula não ficar muito extensa, eu apresentaria apenas um, mas que espero que seja bem didática, bem compreensiva e bem prático para vocês. E aí eu deixo um exercício para vocês, né? Posteriormente, em breve, eu vou fazer uma lista de exercícios valendo nota para vocês, só sobre distribuição amostral, certo? Inclusive envolvendo bastante distribuição normal para vocês trabalharem, tá? Vocês devem estar aptos aí, já devem treinar, como eu pedi desde o primeiro dia de aula, treinar a distribuição normal. Se possível, faça uma revisãozinha sobre distribuição normal, ok? Então, uma introdução. A gente já viu que a proporção amostral, ela pode ser vista como sendo uma média, né? Uma média onde a soma de valores seria a soma de xi, onde xi tem distribuição Bernoulli de parâmetro P. Por que Bernoulli de parâmetro P? Xi Bernoulli significa que xi assume valor 1 se o elemento i tem ele tem uma característica de interesse. E x igual a zero se ele não tem a característica. Como eu somo x1 com x2 mais x3 até xn, eu tenho um total de pessoas ou de elementos que têm uma certa característica. X1 é Bernoulli, então assume 0 ou 1. X2 é Bernoulli, assume o valor 0 ou 1. Xn é Bernoulli, assume o valor 0 ou 1. Soma de zeros e uns vai dar somas de uns, né? E dá, então, o total de sucessos, né? Quantos elementos têm sucessos na amostra de tamanho n?
Quando eu somo o total de sucesso, divido por N, por total de repetições, eu tenho uma média, né? Então, é a média amostral. É uma média amostral de Bernoullis, tá? E média amostral de Bernoullis é uma proporção amostral, porque a soma total de sucesso dividido por N é uma proporção de sucesso na amostra. Então, é um P barra. Isso a gente viu no exemplo simulado. Então, como a gente verificou, agora, através de um exemplo simulado, observamos que ao retirar uma amostra aleatória simples de X, onde X tem distribuição Bernoulli parâmetro P, X estava associado àquela população, né, a população formada por homens e mulheres, 3 homens e 1 mulher. A gente representou a população por uma distribuição de probabilidade. Em específico do exemplo simulado, X tendo distribuição Bernoulli de parâmetro P. O P, no nosso exemplo, era 75% de homens, 0,75. Aí a gente retirou uma amostra aleatória simples. Significa que, quando a gente retira uma amostra aleatória simples, de uma variável aleatória X, ela tem a mesma distribuição da população, ou seja, X1, X2, Xn também vai ter distribuição Bernoulli, e elas serão independentes entre si. E a esperança da proporção amostral, como a gente viu lá no exemplo simulado, no exemplo simulado a gente tinha apenas 2 variáveis aleatórias, mas poderiam ser N variáveis aleatórias, Bernoulli. Então, a esperança da proporção amostral, a gente viu que era igual à esperança de X, que era a esperança da X é a variável da população, e a esperança de X, como é Bernoulli, a esperança de uma Bernoulli é P, é a probabilidade de sucesso. E a variância da proporção amostral é a variância da variável X, da população, né, dividido por N. Tá? Então, é a variância da população dividido por N. Como X é Bernoulli, a variância da Bernoulli é P que multiplica com menos P. E aí eu divido por N. Ou seja, a variância da proporção é a variância da população dividido por N. E como já comentado, tal resultado não é do acaso, né? A gente fez um chama lá, a gente perguntou se era do acaso esse resultado, né? E a gente disse que simplesmente que não. Agora a gente vai verificar por quê, né? Na verdade, a gente nem vai demonstrar, mas a gente vai apenas reafirmar este resultado. Então, lembrando o que é parâmetro. Parâmetro é uma medida numérica, né, que descreve uma característica da população, né? Então, a coisa mais importante aqui é lembrar que é uma medida da população, ou ainda que é obtida a partir de todos os dados populacionais, através de um censo, né? Exemplo, identificando o comportamento de uma população ou característica populacional através de uma variável aleatória X, certo? Então, a gente viu no exemplo simulado que, para representar a variável de interesse na população, a gente atribuiu uma variável aleatória X, tá? Então, dessa variável aleatória X, exemplo de parâmetro seria o valor esperado da variável aleatória, ou a média, que a gente, valor esperado ou média, de X, que é a esperança de X igual a μ. Tá? Então, a média μ dessa variável aleatória associada à população é um parâmetro, geralmente é desconhecido. E a variância de X também é um parâmetro, sigma 2. Variância de X igual a sigma 2 é um parâmetro. Tá? E elas são geralmente desconhecidas, porque está associada o quê? À população. Estatística, né? Um conceito parecido com parâmetro. A diferença é que na estatística também é uma característica numérica, porém é associada à amostra, ou seja, é obtida a partir de dados amostrais, é calculada como função da amostra, tá? Como função de dados amostrais. Então, é uma característica numérica da amostra e que será usada para extrair informações sobre a população. É através da estatística que a gente vai ter uma noção do comportamento do parâmetro. Uma vez que o parâmetro é desconhecido, a estatística será conhecida depois de coletada uma amostra, né? E a gente vai fazer alguma afirmação sobre o parâmetro, usando essa estatística, né? Então, exemplo de estatística seria a média amostral X barra, a variância amostral S2 e a proporção amostral P barra, como foi visto no exemplo simulado. Então, observações. Parâmetro não apresenta incerteza sobre o seu real valor.
tá? Se a gente pudesse observar toda a população, a gente não teria incerteza sobre o seu real valor. No exemplo simulado, se a gente conhecesse que na população de 4 pessoas, 3 são homens, certamente a gente saberia que 75% são homens. Já a estatística pode apresentar diferentes valores, se obtidos a partir de diversas amostras. No exemplo simulado, a gente lembra que 16, existiu 16 possíveis, um total de 16 possíveis amostras. Cada uma delas levou a uma proporção de homens diferente. Por quê? Porque elas são obtidas de forma do acaso, né? Então, de forma aleatória. Então, cada uma daquelas amostras seria como se fosse uma pesquisa só. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral, a gente só realiza uma pesquisa eleitoral e obtém uma única proporção. Então, seria uma dentre aquelas 16 possíveis amostras. No exemplo, lembrando do exemplo simulado, né? E cada um dos valores gera um valor diferente, porque são amostras diferentes. Elas foram obtidas de amostras aleatórias. Então, aleatoriamente, geram valores diferentes, ok? Neste caso, a estatística é vista como uma variável aleatória, obtida como função de variáveis aleatórias, porque cada valor que a amostra obtém, né, ela vem de uma variável aleatória, ela vem do acaso, proveniente de uma amostra. Okay? Se alguém tem alguma dúvida nesse ponto aqui, tá? É bom sempre lembrar do exemplo simulado. Eu acho que ajuda bastante. E a gente tem uma definiçãozinha aqui de estimador, tá? Estimador também é uma estatística, tá? É uma estatística, na verdade. Só que ela é particularmente utilizada para estimar ou inferir o valor de um parâmetro desconhecido. Então, é só para dizer assim, olha, é uma estatística que eu quero fazer uma afirmação sobre um determinado parâmetro da população. Por exemplo, a média amostral, x barra, geralmente ela é utilizada para fazer uma inferência sobre o parâmetro média populacional. Média populacional. Eu uso a média amostral, certo? Inferir, estimar, significa fazer alguma afirmação sobre o parâmetro populacional. O parâmetro, como já disse, geralmente é desconhecido, e é uma medida associada, uma característica numérica associada à população, e é geralmente desconhecido. Aí eu faço uma afirmação usando a média amostral. Da mesma forma, eu posso fazer afirmações, inferências, para a variância populacional sigma 2, usando a variância amostral S2. Tá? Utilizados para inferir sobre a média Mi e variância sigma 2 populacional respectivamente, como eu acabei de falar, o x barra e S2. E a estimativa? Estimativa nada mais é que um valor observado da amostra, da estatística, ou do estimador, tá certo? É um valor numérico, é um número fixo, né? É um número já observado na amostra. Você já, depois de coletar a amostra, observa o número da estatística ou do estimador. E aí esse valor numérico é uma estatística, é uma estimativa, na verdade, tá? Então é um valor numérico observado de um estimador, portanto, um número fixo e observado pelo estimador em uma particular amostra. Então a notação é um x barra média amostral maiúsculo. Quando a letra maiúscula é porque é variável aleatória, igual a x barra minúsculo. Quando é x barra x é minúsculo, é porque é um valor numérico observado, é um número fixo, conhecido. X barra é uma variável aleatória, representa uma distribuição de probabilidade, ela é uma variável, é uma notação para variável aleatória. E o x minúsculo já é um valor particular dessa variável. Variância amostral, S2 maiúsculo, S maiúsculo. Variância observada na amostra, S minúsculo. Proporção amostral, igual a proporção amostral com P minúsculo. O P é uma proporção observada particular. No caso do nosso exemplo simulado, era os 0% de homens na amostra, era 50% de homens na amostra, era 75% na amostra, era 100% de homens na amostra. Esses números, cada um representa uma estimativa. Já é uma observação numérica obtida já na amostra. Exemplo. Suponha que a gente tem uma população de todos os eleitores da cidade, formado por todos os eleitores da cidade de Campina Grande. Eu escutei um
um tonzinho aqui. Está gravando? Continua gravando. Tá sim, professor. Tá, professor. Tá gravando ainda. Está gravando e a apresentação continua, né? Certo, sim. Ok, aqui eu escutei um tonzinho aqui do meu celular. Então, vamos supor que a gente tem todos os eleitores da cidade de Campina Grande. A gente está interessado, então, numa pesquisa eleitoral, não é isso? A gente está próximo aí das eleições municipais e a gente está interessado em ganhar dinheiro com pesquisa eleitoral. Então, uma amostra seria o quê? Seria, por exemplo, 650 eleitores escolhidos de preferência aleatória, né? Escolhidos, selecionados de maneira aleatória dentre todos os eleitores que formam a população de Campina Grande, né? Então, aí a gente pode estar o quê? Interessado na seguinte característica: percentual de eleitores que planejam votar num certo candidato nas próximas eleições. Isso aqui lembra muito bem o nosso exemplo simulado. É idêntico, só muda o quê? Ao invés de duas amostras de tamanho 2, a amostra aqui, o N é igual a 650. Qual seria o parâmetro? Seria P, o percentual de eleitores que pretendem votar no candidato A. Então, seria um parâmetro. Geralmente, esse valor aqui é desconhecido. Ele é associado à população. Por isso, a gente chama parâmetro. Característica numérica associada à população. O estimador seria o quê? A proporção amostral, tá? Então, é uma variável aleatória, tá? Que é uma estatística a ser utilizada para fazer inferência ou afirmações sobre o parâmetro P, percentual de eleitores na população, tá? Então, o estimador é proporção amostral, né, que planeja votar no candidato A nas próximas eleições. Então, é uma variável aleatória essa proporção amostral. E uma estimativa, né? Aqui o P está maiúsculo e aqui está um P minúsculo. O que seria a estimativa? Seria uma proporção observada na amostra, tá? Uma proporção já observada, já conhecida. Por exemplo, estima-se, a gente faz uma pesquisa eleitoral e verifica que 40% das pessoas, dos eleitores de Campina Grande, naquela amostra, disseram que pretende votar no candidato. Então, P minúsculo barra, P barra minúsculo, P minúsculo, 40% é um número, é uma estimativa, tá? É uma proporção amostral observada na amostra, já observada, é um número fixo, então é uma estimativa. E esse número aqui a gente já está fazendo uma afirmação sobre toda a população, né? Só que esse número aqui é pontual, né? A gente não pode se confiar muito, porque ele vem de uma amostra aleatória, tá? Então, pode ser que pode ser não, ele não representa um valor real, igual ao verdadeiro parâmetro populacional, a verdadeira proporção de eleitores favoráveis ao candidato na população. Ele tem envolvido aí um erro, e esse erro vai depender da distribuição amostral, da proporção amostral, que foi o que a gente viu lá, né, no exemplo simulado. A proporção amostral tem uma certa distribuição de probabilidade, que a gente chamou de distribuição amostral da proporção. E aí tem um valor esperado. Aí a gente viu que, em média, a proporção amostral é igual à verdadeira proporção populacional, que foi um resultado bem interessante, bastante curioso, porque, em média, a gente acerta a pesquisa. Então, é essa a ideia, tá? Se a gente conhece a distribuição de probabilidade da estatística ou do estimador, tá? Um outro exemplo. Suponha que a gente tenha todos os automóveis Uno Mille produzidos em 1995. Uma amostra poderia ser o quê? Alguns automóveis selecionados Uno Mille produzidos em 1995. Aí você pode considerar aqui um tamanho de amostral que você tem interesse. A gente pode, posteriormente, eu vou ensinar vocês a calcular o tamanho de uma amostra, baseado no erro máximo que você admite cometer. Eu acredito, eu já apresentei um resultado para vocês sobre o tamanho de amostra, mas tem outras formas de calcular o tamanho de amostra. Então, nesse trabalho aqui, nessa pesquisa, a gente poderia ter o interesse em verificar se o número de defeitos apresentados nos três primeiros
primeiros meses de uso, né, e a quilometragem tem alguma relação, né? Será que a quilometragem influencia no número de defeitos, né, nos 3 primeiros meses? Tá? Então, seriam as características de interesse, né? Seria nós temos 2 variáveis aqui, número de defeitos e a quilometragem dos carros, né? Aí a gente pode estar interessado na existência de uma relação entre essas 2 variáveis, que a gente imagina que, na medida que aumenta a quilometragem, pode ser que aumente o número de defeitos. Será que realmente esta relação existe, né? Então, poderia ser um interesse em uma pesquisa, né? Nesse caso, um parâmetro a gente poderia representar por ρ, onde ρ é uma medida de associação entre as variáveis número de defeitos e quilometragem, certo? É uma associação entre número de defeitos e quilometragem. E o estimador poderia ser R, onde R é uma estatística que pretende fazer inferência ou afirmações sobre o parâmetro ρ, que é uma medida de associação entre número de defeitos e quilometragem. Só que agora R seria uma variável aleatória, né, representando o quê? A medida de associação amostral, na amostra, né, obtida na amostra, associação obtida na amostra. Então, é o estimador, tá? É uma estatística especial para fazer afirmações sobre o parâmetro ρ. E aí é a associação entre as variáveis número de defeitos e quilometragem na amostra, tá? E uma estimativa? Seria o resultado do estimador. Resultado particular seria o que, por exemplo? A partir dos dados amostrais, pode-se observar, por exemplo, uma associação linear de 85%. Ou seja, número particular, esse é um número particular do estimador, indicando que existe uma forte associação entre as variáveis número de defeito e quilometragem. Então, um resultado como esse é um resultado específico, é um número já da correlação, da associação entre número de defeitos e quilometragem, dando a ideia que existe, numa medida entre 0 e 100%, 85% é forte, ou seja, é forte a relação de que quanto maior a quilometragem, maior o número de defeitos, certo? Alguma pergunta aqui? Então, lá na frente, na nossa disciplina, a gente vai estudar a correlação, certo? Que é bem interessante a gente fazer inferência sobre correlação e fazer previsões com isso. Na verdade, com regressão linear, né? E a amostra aleatória simples? Eu já até comentei na aula de simulação, né? Devido à simplicidade técnica para se fazer inferência estatística, ou seja, generalizar resultados para uma população utilizando dados amostrais, né? Devido também à compatibilidade com diversas situações práticas e devido a servir como base para outros procedimentos amostrais, a principal técnica de amostragem utilizada na ciência estatística é a aleatória simples, é a amostragem aleatória simples, tá certo? Então, dentre vários procedimentos de coletar amostra, de observar uma parte da população, a amostragem aleatória simples é a técnica ou o procedimento mais utilizado, por esses motivos elencados aqui acima. Então, a principal característica de uma amostra aleatória simples é que cada elemento da população tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Tá? E a gente viu no exemplo simulado que realmente acontecia, né? Que cada pessoa lá do exemplo simulado tinha 1/4 de probabilidade, né, de pertencer à amostra, né? E cada amostra particular tinha a probabilidade 1/4 vezes 1/4, que era 1/16. Cada amostra particular tinha 1/16 de chance de pertencer, de ser selecionado como sendo um resultado amostral. E quando é que a mesma probabilidade de pertencer à amostra ocorre? Quando a população é finita, certo? E a seleção dos elementos populacionais for com reposição, que foi o que aconteceu no exemplo simulado da nossa aula passada. E quando não é com reposição?
quando é sem reposição, né? Mas o tamanho populacional N, o Enão, é relativamente grande com relação ao tamanho da amostra N. Eu acredito que eu já falei que quando isso acontece, a população ser muito grande, certo? Significa que a população pode ser considerada, em termos práticos, como sendo infinita, né? Então, imagine que eu retire um elemento da população e não o devolva para esta população, né? Aí ficam os demais elementos, eu vou tirar um segundo elemento, né? A probabilidade desse segundo elemento pertencer à amostra, ela não fica alterada quando a população é muito grande. Por quê? Porque é apenas um elemento dentre milhares e milhares de outros elementos possíveis, porque a população é muito grande. Então, o efeito de retirar esse elemento, né, a chance de retirar esse elemento sobre uma quantidade muito grande, a probabilidade é praticamente a mesma para todos os demais, certo? Não tem alteração. Quando o tamanho da população é pequena, tudo bem, a amostragem sem reposição, ela fica alterada. Por exemplo, no exemplo do exemplo simulado, nós tínhamos 4 homens e uma mulher, né? A probabilidade de retirar um homem na primeira retirada é 1/4. Aí, digamos que eu não tiro ele, eu retiro ele da população, né? Eu não devolvo. Então, a probabilidade de retirar um outro homem na segunda retirada não vai ser mais 1/4, vai ser 1 sobre 2 homens, né? Aliás, a primeira não era 1/4, era saiu um homem, era 1/4, E a segunda, se não repõe, vai ser retirar um determinado homem, vai ser um homem dividido por 3 e não dividido por 4, né? Ela se altera quando a população é pequena. Mas se a população é muito grande, essa probabilidade vocês podem verificar aí como exercício de que não se altera muito. Imagine que a população fosse 100, 1000, 1 milhão, tá? Então, calcule a probabilidade de retirar o homem 1, né? O homem 1, o homem 2, né? Certo? Aí, repita esse experimento aí e calcule essas probabilidades sem reposição. Vocês vão perceber se, na medida da população aumentar, essas probabilidades não vão ser alteradas significativamente, ok? Então, a amostra aleatória simples, agora considerando como sendo de uma variável aleatória. Tá? Por que de uma variável aleatória? Porque, geralmente, a gente vai associar uma variável aleatória X a uma população, para representar o comportamento, a característica de interesse da população. Foi o que nós fizemos no exemplo simulado. X tinha distribuição Bernoulli, de parâmetro P. Por que Bernoulli parâmetro P? Porque a gente tinha interesse numa característica que era ser ou não homem, né? E a probabilidade de sucesso era P, né? Então, foi conveniente atribuir uma Bernoulli de parâmetro P, tá? Tem-se que uma amostra aleatória simples gera uma amostra com as seguintes características. Quando a gente seleciona uma amostra aleatória simples de uma variável aleatória X, certo? A gente tem o seguinte, ó, variáveis aleatórias x1, x2, xn constituem uma amostra aleatória simples de tamanho n, ou simplesmente a amostra aleatória de uma variável aleatória x, quando satisfaz as seguintes condições. As variáveis aleatórias x1, x2, xn são independentes entre si. Ou seja, aí gera aquelas probabilidades de ocorrência das amostras. Vai ser o produto das probabilidades. E, segundo, cada uma das variáveis aleatórias, xi, e de 1 até n, tem a mesma distribuição de probabilidades da variável aleatória x, da variável associada à população x, né? Então, no nosso exemplo simulado, cada xi, x1, x2 lá, x1 se era homem ou mulher na primeira retirada, x2 se era homem ou mulher na segunda retirada. Todas elas tinham distribuição Bernoulli de parâmetro P também, né? Tem a mesma distribuição. Por quê? Porque a amostra é feita como sendo aleatória simples, tá? Então, tirar uma amostra aleatória simples de uma variável aleatória x vai significar que elas são independentes e que elas têm a mesma distribuição de probabilidade da variável populacional x. Ok? Perguntas aqui?
Então, esse conceito é muito importante. Isso são resultados que a gente usa para demonstrações teóricas da estatística. Aqui eu tentarei ser menos teórico, mas é importante conhecer esses conceitos, tá? E a gente vai partir mais assim para aplicações, né? Então, distribuição amostral. O que é uma distribuição amostral? Dado uma amostra aleatória, ou seja, aquela amostra aleatória simples, né, x1, x2, xn, vemos que o valor particular de qualquer função dessa amostra estatística, né, uma função dessa amostra x1 até xn, é uma variável aleatória, né, uma vez que depende dos valores amostrais, que são aleatórios. Esses x1 até xn são aleatórios, então qualquer função de x1, xn é aleatória. Exemplo, a média amostral, que é a soma do x, dividido por n. Então, é uma variável aleatória também. Assim, é possível que a distribuição amostral de certas estatísticas nos informe algumas propriedades, né? Ora, se função de amostra é variável aleatória, é uma estatística, então ela tem uma distribuição de probabilidade. E distribuição de probabilidade estatística, a gente já viu que a gente define como distribuição amostral. E nada mais é do que uma distribuição de probabilidades de uma estatística, ou um estimador. Então, é interessante que essa distribuição amostral, ela pode nos informar algumas propriedades que são bastante úteis, poderão ser bastante úteis na tarefa de estimar os parâmetros da população, né? Este é um dos objetivos principais da inferência estatística. Conhecer a distribuição amostral dos nossos estimadores para fazer inferência sobre os parâmetros. Na ciência estatística, uma das primeiras estatísticas a ser estudada é a média amostral, o estimador x-barra, né? A qual é utilizada para estimar ou testar hipóteses sobre a média populacional μ, que é um parâmetro. Certo? Então, a partir de agora, apresentamos alguns resultados ou propriedades da distribuição amostral da estatística média amostral x-barra. Posteriormente, apresentamos algumas aplicações usando a distribuição da média amostral, certo? Então, vamos conhecer algumas propriedades da média amostral. Na verdade, a gente até conhece, né? Vejam, resultados sobre a distribuição amostral da média. Um primeiro teorema. Consideremos uma variável aleatória x, tá? Com uma média esperança de x igual a μ e variância dessa variável aleatória igual a σ2, variância de x igual a σ2. E vamos considerar uma amostra aleatória x1 até xn, uma amostra aleatória simples dessa variável aleatória x. Ou seja, essas amostras são independentes, né? x1, x2, xn são independentes e têm a mesma distribuição da variável aleatória x. Ora, se tem a mesma distribuição da variável aleatória x, a esperança de cada variável dessa amostra é igual a μ, e a variância de cada variável dessa amostra é igual a σ2, porque tem a mesma distribuição da variável aleatória x. Então, sob essas condições, a esperança da média amostral é igual a μ de x-barra, esse x-barra aqui está subíndice, tá? Ou seja, é para representar a média da estatística ou do estimador x-barra, média amostral, média da média amostral, tá? Do estimador média amostral, é igual à esperança de x, ou seja, é igual à esperança da população, que é igual a μ. Isso a gente já viu no caso da Bernoulli. A esperança da proporção amostral é igual à média da população. Olha, mas a média da Bernoulli, que é na população, é P. Então, a esperança de P barra é igual a P, a gente viu. E a variância de x barra, que é a variância da média amostral, é igual à variância do estimador x barra, esse x barra aqui está subíndice, vai ser igual à variância da população, que é a variância de x, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Ou seja, isso é igual a σ2 sobre n. Tá? Então, este é um resultado que vale para qualquer média, né, de uma variável aleatória x, tá? Quando a gente retira uma amostra aleatória simples, tá? Dessa variável aleatória x, tá? Então, guarde o resultado. A esperança da média amostral igual a μ. E a variância da média amostral é a variância da população σ2 dividido pelo tamanho da amostra n. σ2 dividido por n, tá? Percebo que o x aqui é uma variável aleatória qualquer. Ela pode ser normal, tá? Pode ser binomial, pode ser Bernoulli, pode ser Poisson, pode ser exponencial.
Então, quando você pega aqui o Mi, aí você tem que pegar a média da distribuição que você está falando. Se é da, da binomial, a média é NP, tá? E a variância, sigma 2 sobre N. A variância da binomial, sigma 2, a variância da binomial vai ser NP, N vezes P, que multiplica 1 menos P. Tá? Aí dividiu por N. Se for o Poisson, se X for Poisson, então a esperança da média amostral vai ser lambda, mi é lambda, que é a taxa média de sucessos. Tá? Então, e a sigma 2 na Poisson, a variância da Poisson é lambda, é igual à média. Então, vai ficar lambda sobre N. Certo? Então, é assim que a gente trabalha. Tá? Se eu tiver X distribuição normal, esperança da média amostral vai ser mi, porque a média da normal é mi. E a variância da média amostral vai ser sigma 2 sobre N. Vai ficar sigma 2 sobre N, porque a variância da normal é sigma 2. E assim vai. Importante a gente lembrar do seguinte, ó, o desvio padrão da média amostral, o que é o desvio padrão? É a raiz da variância, tá? Então, a raiz da variância de x barra é igual ao sigma de x barra, é igual a sigma sobre a raiz de n, tá? Tira a raiz aqui, ó. Então, é sigma sobre a raiz de n. Esse sigma sobre a raiz de n, a gente chama de erro padrão da média. Então, guarda esse conceito aqui, tá? Porque na hora de padronizar na discussão normal, a gente pega o valor da variável menos a média dividido pelo erro padrão da média, tá? Que é um desvio padrão, né? Isso é um desvio padrão. Só que é um desvio padrão particular. De quem? Da média amostral. Sigma sobre a raiz de n. Então, na hora de padronizar, a gente pega o erro padrão da média, o desvio padrão da média amostral. Padroniza, chega na normal padrão. Professor, Sim? seu tela parou de compartilhar. Parou? Parou. E tem alguém pedindo para participar. Só um minuto, tá? Lúcio Matias. Deu uma travadinha aqui. Deu uma desconectada no notebook e está carregando, certo? Lúcio Matias está na sala de aula? Acredito que não.
Acho que a gravação caiu, né? Também. Tem como vocês verem aí? Tá gravando ainda. Ainda tá gravando, mas tá sem Tá a sem a tela apresentação, compartilhada. tá sem a tela. Certo. Cheguei na sala, estou chegando. Cheguei novamente na sala. Me expulsaram, alguém me expulsou da sala. Agora compartilhar novamente, né? Alguma coisa no chat? Alguém falou aí? Estão vendo aí a tela? Sim. Ok. Então, este resultado aqui é bastante interessante. Quer dizer que, em média, né, quando eu falo em média, o valor esperado da média amostral X-barra é igual à verdadeira média populacional. Foi o que aconteceu no nosso exemplo simulado. Quer dizer, em média, aquela proporção amostral era igual à proporção populacional, que era 75% de homens. A gente acerta, em média, a gente acerta. A gente espera acertar na pesquisa, né? Se a gente pudesse fazer todas as pesquisas possíveis, a gente, em média, acertaria o resultado da pesquisa, que era 75% de homens. Seria como dizer que 75% dos eleitores vão votar no candidato. Aí a gente agora vai precisar saber mais detalhes sobre a distribuição da média amostral, e depois da proporção amostral, que, no fundo, é uma média, né, de Bernoulli. Tá? E a variância da média amostral é sigma2 sobre n. Um detalhe aqui, uma observação. Quer dizer, se eu aumento o tamanho da amostra, o que acontece com essa variância da média amostral? Alguém me diz aí, por favor. Para vocês participarem um pouco aqui comigo. Alguém me diz, por favor? Quando eu aumento o tamanho da amostra, a variabilidade da média amostral, acontece o quê? Quando n é grande, o tamanho da amostra é grande, cada vez maior, a variância da média amostral tende a o quê? Diminuir? A diminuir, né? Vai diminuindo. Se vai diminuindo e, em média, eu acerto a pesquisa, então a tendência é que eu acerte com maior chance, com maior probabilidade possível. Não é verdade? Porque a variabilidade vai diminuindo. O que a variância diz? Ela diz o quanto está distante os valores da variável em torno da média. Ora, mas a média é μ, né? E se eu aumento o tamanho da amostra, a variância vai diminuindo, porque é sigma2 sobre n, então os dados vão se concentrando em torno da média com maior chance, né? Vai se concentrar em torno de μ, né? Porque a variância vai estar zero, vai se aproximar de zero. Então, a variabilidade menor possível em torno da média. E os dados vão estar completamente concentrados em torno de mim quando a amostra é muito, muito grande. E aí eu acerto mais ainda o resultado da minha pesquisa. É claro que tamanho de amostras muito grandes vai ter problema, porque a gente tem que fiscalizar melhor a pesquisa, né? A gente vai gastar mais com dinheiro, com recursos financeiros, com recursos humanos, vai ter que ter mais pessoas na pesquisa e assim por diante. O tempo é limitado, aí você não pode aplicar uma pesquisa com muitas pessoas, né, com muitos elementos. Pode ser isso que aconteça na prática. Então, um outro resultado sobre a média amostral. Diz o seguinte, é o teorema central do limite, é o TCL, tá? É o principal resultado da inferência estatística. Eu diria que é o principal resultado da ciência estatística, é esse. Teorema principal da ciência estatística. É o teorema central do limite. Então, memorizem bem esse teorema, né, o resultado. Ela diz o seguinte, ó, para amostras aleatórias simples, x1, x2 até xn, retirada de uma população onde a média da população, esperança de x, né, de uma variável aleatória x, é μ,
e a variância é sigma 2, onde essa variância é finita, a distribuição amostral da média, x barra, aproxima-se para n grande, uma amostra grande, de uma distribuição normal, com média μ e variância sigma 2 sobre n. Tá? Esmiuçando esse texto, queremos dizer o seguinte, que a média amostral tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2 sobre n, quando esse n é suficientemente grande, ou seja, uma amostra suficientemente grande. Tá? Na verdade, o ideal seria o quê? N tendendo a infinito. Mas a gente não alcança o infinito, então a gente pensa numa amostra muito grande, suficientemente grande. Tá? Então, quando a gente trabalha com média amostral, a gente vai trabalhar, e a amostra for grande, a gente vai trabalhar com a distribuição normal. E qual é o valor esperado de x barra? A gente viu que o valor esperado de x barra é igual a μ, porque vem de uma amostra aleatória, simples. Ó, tá aqui. A média de uma normal é μ. Tá aqui, ó, é μ. E a variância de x barra? A gente viu que era sigma 2 sobre n. Olha, tá aqui. A variância da normal é sigma 2 sobre n. Então, tá tudo bonitinho. Porque antes, a esperança de x barra era μ, e a variância de x barra era sigma 2 sobre n. Tá? E o teorema central do limite acrescenta só o seguinte, que além do valor esperado da média amostral ser μ e a variância ser sigma 2 sobre n, ela tem uma distribuição normal quando a gente está trabalhando com uma amostra grande. Tá? Uma observação interessante, importante. Se a distribuição populacional x já for normal, perceba que aqui a gente não está falando qual é a distribuição da variável aleatória x, no teorema central do limite. Ela pode ser binomial, Poisson, Bernoulli, uniforme, exponencial, gama, qualquer distribuição de probabilidade. Mas a média amostral para amostra grande tem distribuição normal. Mas se a variável populacional x já tem distribuição normal, com média μ e variância sigma 2, então a distribuição não é aproximada. Como assim aproximada? Com amostras grandes. E como a amostra é grande, a gente diz que essa distribuição aqui é aproximada, tá certo? É um resultado aproximado, é um resultado assintótico, que a gente fala na estatística. Precisa que a amostra seja grande, né? O assintótico, precisa que a amostra seja grande. Mas quando a variável populacional já é normal, então a distribuição é exata, ou seja, a média amostral tem distribuição normal, de forma exata, não é de forma aproximada. Não precisa que a amostra seja suficientemente grande. Tá? Esse resultado decorre do fato de que combinação linear de variáveis aleatórias normais e independentes tem ainda distribuição normal. Então, é um resultado que a gente pode provar matematicamente, estatisticamente, tá? E resultados teóricos que provam que combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes também tem distribuição normal. E, nesse caso aqui da média amostral, ela será uma distribuição exata e não aproximada. Entenderam essa parte do exato e do aproximado? Alguém tem dúvida? Se alguém tem dúvida, por favor, pergunte. Dê um sinal. Ok. Um corolário. Ora, se x1 até xn é uma amostra aleatória simples da população x, com média μ e variância sigma 2, onde sigma 2 a variância é finita, e x barra é uma média amostral, então z, tá? Z como igual a média amostral menos a média μ, dividido pelo desvio padrão da média amostral. Lembra que é o erro padrão? Quem é o erro padrão da média amostral? O erro padrão da média é sigma sobre raiz de n. Voltando aqui, ó. Desvio padrão da média amostral. É a raiz da variância da média amostral, sigma sobre a raiz de n. É o erro padrão da média. Então, quando a gente pega a média, subtrai a média amostral menos a média populacional, dividido pelo erro padrão, sigma sobre a raiz de n, a gente está padronizando o valor da minha variável aleatória. Quando a gente padroniza, ora, x barra não era normal, o média μ, eu subtraí da média. E o desvio padrão não era sigma raiz de n, então
valor da normal, variável normal, menos a média, dividido pelo desvio, a gente padronizou. Então, a gente chega numa normal de média 0 e variância 1, ou seja, a normal padrão. Isso para um N suficientemente grande, uma amostra o mais grande possível. Então, a gente padroniza a variável média amostral. E aí, chega numa normal padrão, normal 0,1. A gente vai usar esse resultado para calcular probabilidades e resolver problemas, tá? Usando a distribuição normal padrão. Veja como é importante trabalhar com a distribuição normal. Vamos ilustrar aqui como funciona o teorema central do limite, tá certo? Então, aqui, ó, esse é um gráfico onde eu gerei amostras de tamanho 1, ó, n igual a 1, sample size igual a 1, de uma distribuição normal, tá? Então, usando o R, por exemplo, eu vou depois passar exercício para vocês simularem resultados, amostras aleatórias simples de distribuição normal, uniforme, beta, gama, binomial, Bernoulli e assim por diante. Então, se eu gero uma amostra aleatória de tamanho 1, o n igual a 1, tá? Aí eu peguei vários valores da normal, né? Simulei vários valores e aí verifiquei o histograma para o conjunto de valores da normal, tá? Da normal. Tamanho da amostra, 1. Tá? Eu poderia pensar em calcular a média de amostras de tamanho 1, mas eu só tenho um valor, então a média desse valor é o próprio valor, né? Seria x1 dividido por 1, que é o próprio x1. Aí, qual é a média do x2? x2 dividido por 1, que é o próprio x2. E aí, gerei o histograma, que dá o quê? Aqui no eixo x, os valores gerados, e na altura é o quê? A frequência com que os valores ocorreram, dentro de certos intervalos. Aqui, entre menos 2 e menos 1, deu essa altura aqui, né? Por exemplo, deu quase 0,5, quase 50% das, né? Quase 50%, ficou entre menos 1 e 0, quase 50% entre 0 e 1, tá? E aqui, essa linha aqui completa, né? Ela é uma curva da distribuição normal, tá? Agora, se eu tenho uma distribuição gama e a amostra de tamanho 1, tá? Eu gero uma amostra de tamanho 1 várias vezes, aí eu ploto os resultados do histograma para esses resultados de várias vezes, aí eu tenho esse histograma. Vejo que ele é assimétrico, ele não se parece com uma distribuição normal. A normal, ela é simétrica em torno de uma média, né? No caso, em torno de 0 aqui nesse exemplo. E aqui não é simétrico. Existem mais valores para o lado esquerdo, concentrados valores com grande probabilidade do lado esquerdo e poucos valores do lado direito com baixa probabilidade. A gente chama que essa distribuição aqui ela é assimétrica e é uma cauda longa à direita, então é assimétrica à direita, tá certo? A uniforme, todos os valores de tamanho 1 foram gerados, a gente fez um histograma, e aí esse histograma diz, ó, os valores ocorrem com praticamente a mesma frequência, né? Essa densidade aqui está um pouco acima de 1, eu não estou entendendo exatamente por quê. Eu peguei esse gráfico de outro lugar. A área total deve dar 1. Mas é isso mesmo, porque, ó, base 1 vezes altura 1. 1 vezes 1 é 1. A soma das áreas das densidades tem que dar 1. Então, é isso mesmo, porque tem uns que estão abaixo de 1 e outros acima de 1. Tudo bem. Mas, somando todas essas áreas, esses retângulos, dá 1. Aí, porque dá a ideia de que cada valor entre 0 e 1 tem igual chance de ocorrência. Com probabilidade, né, 1 sobre 1. Na verdade, a gente calcula a probabilidade entre intervalos, né? A área total, a probabilidade total entre 0 e 1 é que é 1, tá certo? Mas a probabilidade de subintervalos dentro desse intervalo 0 e 1, aí tem probabilidade entre 0 e 1, ok? E aí tem esse comportamento. Essa outra aqui é uma distribuição beta. Veja que ela é praticamente bimodal. Valores concentrados próximo de 0, valores próximos de 1, né? Então, a gente vai agora retirar amostras dessas populações aí de tamanho 5, tá? E tirar a média. Qual é a ideia agora? A gente vai pegar o seguinte, olha,
num primeiro momento, eu gero 5 valores da normal, aí tiro a média desses 5 valores. Num segundo momento, eu gero mais 5 valores e tiro a média. Aí vai ter x barra 2, certo? Num terceiro momento, vai ter mais 5 valores. Aí eu tiro a média desses 5 valores, né? Vai ter o x barra 3. Eu faço isso várias vezes, muitas vezes. No R vocês podem fazer. E aí eu vou plotar o gráfico, o histograma, dessas várias médias que eu obtenho. Eu tenho x barra 1, x barra 2, x barra 3, até x barra n, esse n muito grande. X barra, vamos chamar x barra n, não, x barra k, que é o número de repetições. Tá? Aí eu vou traçar o histograma para essas médias, essas várias médias obtidas. E aí ela aproxima-se de uma distribuição normal, porque ela vem de uma distribuição normal. Já é. Agora, veja que a gama, que antes era muito assimétrica para o lado direito, né, aqui, ó, assimétrico do lado direito, quando a amostra de tamanho 5, eu faço a mesma ideia que eu fiz aqui para a normal. Eu, num primeiro momento, gero 5 valores da gama e calculo a média. Aí eu tenho x barra 1. No segundo momento, 5 valores da gama. Tira a média desses 5 valores. Aí eu tenho x barra 2. Faço isso de novo. 5 valores da gama, calculo x barra 3. Faço isso várias vezes, K vezes, um número muito grande. Calculo o histograma dos K valores de médias, aí o histograma, olha, começa a se aproximar de uma distribuição normal, que antes era o quê? Concentrado próximo de 0 a 5. E agora já está mais próximo do quê? Entre 1 e 4, mais ou menos. Veja que a uniforme, olha, ela já se comportou bem melhor, ela já se aproximou mais ainda da normal, mais rapidamente. Então, perceba, quando era muito assimétrica à direita, ela foi para a normal, mas um pouco mais lento. Já a uniforme era mais simétrica, em torno da sua média, então ela gerou uma normalidade mais rápida. Aqui a beta, ó, também se aproximou mais de uma normal. Quando n igual a 30, ó, a normal já ficou bem redondinha, a gama, ó, se aproximou mais ainda de uma normal, tá? A uniforme está bem bonitinha para normal e a beta já está bem bonitinha também para normal, tá? Entendendo aqui, novamente, aqui a gama. Eu peguei uma amostra de tamanho 30, calculei a média desses 30 valores de uma gama, tá? A média de 30 valores da gama, aí deu x barra 1. Fiz isso de novo, gerei 30 valores da gama, calculei a média, x barra 2. E aí fiz isso K vezes, número muito grande de vezes, né? Só que o grande aqui não é o número de vezes que eu faço as médias, e sim o tamanho das amostras de cada média, tá? Para cada média, existia um tamanho amostral 30. Aí a normalidade já foi melhor aqui, no caso da gama. Quando é 100, olha o que aconteceu com a gama. Ela era bastante assimétrica quando n igual a 1, e agora, ó, muito próximo da média, que a média é 3, tá? Então, a normal continua normal, a uniforme já é normal, né? A beta já bem próximo de normal também. A que era mais distante de uma normal era a gama, e ela se aproximou da normal, com média 3. Muito provavelmente, tá? A média da gama que foi gerada essas amostras aqui é 3, e ela se concentra da verdadeira média da gama, tá certo? Um exemplo aqui foi tirado do livro do Gustavo Moretin, ó. Uma população uniforme, amostra tamanho 2, já foi retirada, o histograma já se aproxima de uma normal. N igual a 5, N 25, ó. Praticamente uma normal mesmo. Ó, assimétrica à direita, N2, N10, N30, ó. Assimetria bem melhor. Essa aqui, ó, essa última, bimodal. Aqui N5, N15, N25, ó, praticamente uma normalidade. Mesmo sendo bimodal, o teorema central do limite, né? Esse N15, 25 significa o quê? Ó? Que, num primeiro momento, eu retirei uma amostra de tamanho 25, calculei a média. Aí, segundo momento, amostra de tamanho 25, retirei a média, x barra 2. Terceiro momento, amostra de tamanho 25, calculei a média, x barra 3. Faz de novo, x barra 4, x barra 5 e assim por diante. Com esses valores de x barra 1 até x barra k, faz o histograma. A gente vai ver que se aproxima de uma normal,
quanto maior for o tamanho da amostra para cada x/i. Ok? Dúvidas até aqui? Se alguém tiver dúvida, por favor, pergunte. Então, uma aplicação. Dessa aplicação a gente vai ver, fica bem interessante. Então, vamos considerar um problema que a gente está regulando uma máquina de encher pacotes de café. Tá? A gente tem uma máquina que ela enche pacotes de café. E a gente tem a preocupação de regular, né, o peso desses pacotes. Então, a gente pode considerar uma variável aleatória chamada x, como sendo o peso que a máquina enche os pacotes de café. Tá? Porque a gente está interessado no peso com que a máquina enche os pacotes. Então, a gente representa uma variável aleatória x, representa a população, está associada à população. Tá? Desse modo, a gente pode pensar que μ, né, o peso médio dos pacotes é um parâmetro. Né? Em média, a máquina deve produzir μ, né, um certo valor μ. A gente vai regular para que, em média, a máquina enche os pacotes com certo peso médio, μ. E aí a gente pode ter também um parâmetro σ2, que é a variância. O que a variância representa? Representa o quanto os pesos dos pacotes se distanciam do peso médio. Então, são dois parâmetros aí que a gente pode estar interessado no problema, nessa aplicação. Então, sabemos que, às vezes, a máquina ela fica desregulada, né? E quando isso acontece, a média da distribuição se altera. Ou seja, a gente pode regular para produzir, em média, μ, mas ela pode produzir μ menos algum valor, ou μ mais algum valor. Então, a média está desregulada. Consequentemente, a média está deslocada e, consequentemente, a máquina está desregulada. Então, para manter a população sob controle, a gente pode colher amostras de tamanho 100 e pesar, certo? Repetindo esse procedimento por um grande número de vezes, né? Pode ser no turno 1, no turno 2, no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. A gente pode repetir esse procedimento por vários dias, né? Parece razoável, nesse caso, a gente usar a média da amostra como informação pertinente para tomar uma decisão, para decidir se a máquina está produzindo de forma regulada ou não. Então, suponha que a máquina de encher pacotes de café seja regulada para encher com um peso de 500 gramas. Tá? A gente vai regular essa máquina para, em média, né? Quando a gente fala regular com peso de 500 gramas, na verdade, a gente está regulando em média. Né? Em média, eu quero que a máquina enche os pacotes com 500 gramas. Esse é o nosso interesse. Então, a gente pode, por exemplo, associar a população à variável aleatória x, como a gente já falou, mas a gente pode atribuir uma distribuição normal, com média 500, porque a gente regula a máquina para produzir, em média, o valor de 500 gramas, e uma variância 100. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, regular a máquina desta forma. O 100 aqui é a variância da população, a gente está supondo que é conhecida, tá certo? Mas, geralmente, ela também é desconhecida. E a média 500 da população ela é desconhecida também. 500 é um valor de referência que a gente está considerando como sendo conhecido, que a gente está regulando a máquina, ok? E a variância a gente está supondo que seja conhecida de processos anteriores. Se x barra se afastar muito de 500 gramas, se a média amostral se afastar muito de 500 gramas, a gente pode supor que a máquina está desregulada, certo? Né? A gente vai suspeitar que tem algum problema no processo. A questão é, o quanto que a média amostral deverá estar longe de 500 gramas para estabelecermos um critério de decisão? O quanto menor do que 500 ou o quanto maior do que 500 a média amostral deve estar para a gente começar a suspeitar de que a máquina está desregulada. Esta é a ideia. Por exemplo, se numa determinada amostra de tamanho 100, a média estimada seja 497. 497 é o quê? Uma estimativa. Então, a gente pode questionar o seguinte: será que esse valor de 497 observado, né, ele parece ser menor do que 500, mas será que ele é menor, muito menor,
mesmo, ele é muito pequeno, e aí o processo está desregulado, a máquina não produz mais, em média, 500 gramas, né, o peso. Então, será que este valor foi observado devido ao acaso? Né? Porque a máquina pode ainda estar regulada em 500, mas 497 é menor do que 500 devido ao acaso, porque a amostra foi aleatória, certo? Então, pode ser menor, realmente. A gente não vai observar o valor exatamente igual a 500. Vai estar em torno de 500. Isso que acontece, né, se for devido a acaso, isso acontece com probabilidade razoavelmente alta, correto? Né? Se sim, isto indica que este valor observado, apesar de ser diferente de 500 gramas, ele ainda provém de uma população cuja média populacional é igual a 500, certo? Ou seja, a máquina ainda mantém-se regulada. Agora, pode acontecer o seguinte, a gente pode questionar, ele pode ser considerado um evento raro se for, em outras palavras, se a média populacional mantém-se inalterada, tá? Se a máquina está regulada, né? Ele ocorre com pouca probabilidade, tá? Ora, se a máquina produz os pesos médios de forma com pesos médios, onde a média é inalterada, e a probabilidade de observar 497 é um evento raro, tá? A probabilidade de observar esse número aí menor do que ele seja um evento raro, né? Então, a gente começa a suspeitar, né? Então, se sim, temos o indício de que este valor será observado com pouca probabilidade se a média populacional mantém-se inalterada, tá? Ou seja, devemos suspeitar que a ocorrência deste valor indica que é mais provável que a média se deslocou. Não é verdade? Porque se a média não foi alterada, a probabilidade de observar valor menor do que 497, sendo pequena, isso é pouco provável, então é suspeito de que não, a média deixou de ser inalterada, ela passou a ser alterada, porque se ela estivesse inalterada, a probabilidade de um valor menor do que 497 ocorreria com grande probabilidade, não seria um evento raro, né? Certo? Mas, sendo um evento raro, aí a gente tem uma suspeita que foi inalterada que foi alterada a média. Então, devemos suspeitar que a ocorrência deste valor indica que é mais provável que a média se deslocou. Portanto, é razoável supor que a máquina está desregulada. Então, vamos ver em termos assim de cálculo numérico. Vimos que, por suposição, x tem distribuição normal com média 500 e variância 100. Segue, portanto, que a distribuição amostral da média também será normal, certo? A média amostral também é normal e será exata, não depende de amostra suficientemente grande, pois a amostra aleatória foi selecionada de uma distribuição normal. Aquele resultado que eu falei para vocês. Se a população é normal, a média amostral, selecionada de uma amostra aleatória normal, tá? Ela também é normal de forma exata. É um resultado estatístico, não precisa de tamanho amostral grande, tá? Sabemos ainda que a esperança da média amostral é μ, mas quem é μ na normal? É 500. E a variância da média amostral é σ2 sobre n. Mas que é a σ2 na normal? É da população, é o 100, né? Aqui, ó, porque na população é x, é normal média μ, 500, e variância σ2, 100. σ2 é 100. Então, σ2 fica 100 sobre n, a amostra é tamanho 100, é 100. Então, 100 sobre 100 é 1. Logo, a média amostral tem distribuição normal com média 500 e variância 1. Aqui, ó. Porque a média da média amostral é 500 e a variância da média amostral é 1. Então, e como ela é normal exata, então é normal com média 500 e variância 1. Então, segue que a probabilidade de observar uma média amostral menor do que 497, isso é para a gente verificar se esse evento é raro ou ocorreu de maneira devido ao acaso, certo? Porque se eu observar valores com pouca probabilidade, eu observo valor menor do que 497,
Então, e a média, supondo que a média não se moveu, né, é inalterada, então a gente deve desconfiar que, na verdade, a média se alterou. Então, como a média x barra é normal, a gente padroniza, na verdade, a gente pega a média menos a média dela, dividido pelo erro padrão da média, que é o quê? Sigma sobre a raiz de n, certo? Ora, mas só que a média é 500 e sigma sobre raiz de n é 10 sobre raiz de 100. Por que 10 sobre raiz de 100? Porque sigma 2 é 100, n é 100. Sigma raiz de 100 é raiz de 100 é 10. Raiz de 100, aí eu vou deixar a raiz de 100. Fica 10 sobre raiz de 100. Que vai dar 1 no final das contas. É o desvio padrão da média, tá? O erro padrão. Então, a gente padroniza média amostral menos sua média, dividido pelo seu erro padrão. Essa é a ideia. Eu estou padronizando a minha variável normal. Então, pega 497 do lado esquerdo, direito, menos a média, que é 500, dividido pelo desvio padrão, o erro padrão da média. 10 sigma sobre a raiz de n. 10 sobre a raiz de n. Que dá 1. Isso é a probabilidade de Z menor do que 497 menos 500 é menos 3. Dividido por 10 raiz de 100, é 10 por 10 dá 1. Então, dá 497 menos 500 menos 3. Probabilidade de Z menor do que menos 3. Sim, para isso, a gente tem que ou usa o programa computacional, o R, por exemplo, ou o Python, ou vai, ali deu menos 3, não foi? Então, a gente usa uma tabela da distribuição normal acumulada. Tá? De um ponto qualquer para a esquerda. Depois eu vou fazer aplicações e exercícios só com a normal. Então, é uma área de um ponto para a esquerda, né? Uma área sobre a curva de um ponto para a esquerda. Aí eu pego o ponto menos 3 na tabela da normal padrão. Então, aqui, ó. Aqui, menos 3,0, o zero é a primeira casa decimal, e eu vou nessa coluna, primeira coluna é a segunda casa decimal. Menos 3,00, tá? Essa primeira coluna é a segunda casa decimal, lá em cima vai estar o zero, que é a segunda casa decimal, então é menos 3. E a probabilidade de Z menor do que menos 3 é 0,0013. Vou mostrar aqui o cabeçalho, ó, 0,0. Segunda casa decimal é 0, tá? Por isso que é vírgula 0. Segunda decimal é 0. E aí, a probabilidade de Z menor do que menos 3 é 0,0013. 0,0013. Ou seja, a probabilidade do evento de observar a média amostral menor do que 497 gramas é equivalente a observar o evento da probabilidade de Z ser menor do que menos 3. Isso aqui é o evento padronizado. Eu vou dar uma aula só sobre isso depois, tá? Para não aumentar mais a nossa aula, que já está bem extensa. E essa probabilidade é de 0,013. Ou seja, esse valor indica que observar peso médio menor do que 497 é um evento raro, é próximo de zero, muito próximo de zero. É um evento raro, né? Ele é pouco provável, se a média populacional estiver inalterada, tá? Então, se estiver inalterada, a média deve ser 500, tá? E a probabilidade de observar a média menor do que 497 é rara, né? A probabilidade é pequena, é pouco provável, tá? Então, isso é pouco provável, então é mais provável que a média tenha sido alterada. Concordam? Então, é razoável supor que a máquina está desregulada, tá certo? Nesse caso. Então, se vocês estão aí no controle de qualidade e observam essa média de 497, tá? Então, vocês devem suspeitar, né, de que a máquina está desregulada, ou seja, que em média, o peso da máquina está empacotando menos do que 500 gramas. Certo? Uma questão prática que poderíamos fazer também seria a seguinte: qual a probabilidade de
Em uma amostra de tamanho 100, a média amostral diferir da média regulada para a máquina de 500 gramas, né, em menos de 2 gramas. Ou seja, a média diferir da verdadeira média, que foi regulada, em menos de 2 gramas. Qual seria essa probabilidade? Neste caso, a probabilidade de interesse seria a seguinte: seria a probabilidade do módulo de x barra menos 500. X barra menos 500 é a diferença, né? Diferir da média regulada, a média amostral x barra diferir de 500, né? X barra menos 500, tá? Então, é essa a diferença, né? Agora, diferir pode diferir por mais ou por menos, por isso a gente coloca em módulo, porque a diferença pode ser em menos 2 ou mais 2. Aí a gente coloca essa diferença ser no máximo 2, diferir em menos de 2 gramas. A média diferida da média regulada em menos de 2 gramas. Seria a probabilidade do módulo de x barra menos 500 menor do que 2. Propriedade de módulo fica o quê? X barra menos 500 pertencer ao intervalo menos 2, 2. Né? O 2 aqui passa negativo para o lado esquerdo e positivo para o lado direito. Né? Isolando o x barra, a gente fica o quê? A gente soma 500 em todos os membros, fica 498 até 502, né? E aí, padronizando, ou seja, x barra menos mi dividido pelo erro padrão, sigma sobre raiz de n, aqui pelos valores numéricos, 498 menos 500 sobre 1, que é o resultado do sigma sobre raiz de n, 502 menos 500 sobre 10 sobre raiz de 100, que é 1, isso dá z entre menos 2 e 2. Isso é igual à probabilidade de z menor do que 2, menos a probabilidade de z menor do que menos 2. Eu vou fazer isso graficamente na próxima aula para vocês. Tá? São duas acumuladas, no ponto z menor do que 2, no ponto z menor do que menos 2. Na tabela, a gente vai ver o seguinte: z menor do que 2. Ó, aqui o ponto Z2, segunda decimal 0, vai ser a primeira coluna. Então, 0,9772. 0,9772. Está aqui, ó. 0,9772. É a probabilidade de Z menor do que 2. Menos probabilidade de Z menor do que menos 2. A gente vai lá na tabela, Z menor do que menos 2. Está aqui. Menos 2, primeira decimal 0. Primeira coluna. 0,0228. 0,0228. Subtraindo, dá 0,94, aproximadamente 95%. Ou seja, se a máquina está funcionando de forma regulada, ou seja, com um peso médio de 50 gramas, dificilmente 100 pacotes terão uma média fora do intervalo 498,502. Por quê? 95% das vezes, a média amostral vai estar dentro desse intervalo. Se cair a média amostral fora desse intervalo, com probabilidade o quê? 5%, então é um evento raro, né? Uma média fora desse intervalo ocorre com probabilidade baixa, de 5%. Então, se isso acontecer, né, supondo que a média está no lugar, né, então a gente suspeita que a máquina está desregulada. A média não está produzindo em 500 gramas, ok? Aqui tem um exercício para vocês, tá? Vou repassar, fazer alguns ajustes nesse slide e repasso para vocês em breve, ok? Bibliografia do Gustavo Moretti, mas todos os livros que eu repassei já até agora para vocês também tem este assunto, ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Tá bom. Ficou um pouco extenso, mas vocês têm bastante tempo aí para assistir esse vídeo e tendo dúvidas, vocês entrem em contato aí pela sala de aula virtual, tá? E eu vou elaborar exercícios aí para vocês trabalharem um pouco mais, tá certo? Principalmente a questão da discussão normal, e as próximas aulas a gente vai praticar, né? Vai aplicar esses resultados da aula de hoje. Todas as teorias que eu apresentei e conceitos também, ok? Posso parar minha apresentação?
Ok, vou parar. Tá. Vou parar a gravação. Muito boa tarde a todos. Até a próxima.